God, Dios, I pray for everyone here. yo oro por todos And I aquí. bless everyone. Y Y el doctor me llama y me dice, con los papeles en mano, me dice, yo no sé qué pasó, pero esa niña no tiene cáncer. Then your revelation que tu is revelación gonna open va a on the abrirse heart. en los In corazones Jesus' name. en el nombre de Jesús. Aonde não há honra, há desordem. E por que Deus está tão preocupado com isso? Porque essa é a forma de você adquirir, de você, em outras palavras, de você receber o suco daquela fruta, de você adquirir, de você receber sobre a tua vida aquilo que a pessoa que você está honrando tem. Só há uma forma de você receber o galardão, honrando. Um homem de Deus, por exemplo, quando a Bíblia fala que você dá um copo de água para um sacerdote, não é assim? Você terá recompensa e galardão. A falta da honra hoje é um dos motivos grandes de muitos estarem de novo vivendo uma sequidão dentro de uma cachoeira. Vivendo uma sequidão dentro, por mais que esteja envolvido na glória de Deus, mas está vivendo a sequidão pela falta da honra. Um filho que não sabe honrar um pai, ele não pode adquirir do pai aquilo que o pai tem. E sucessivamente assim vai. Uma esposa que não sabe honrar um esposo que não sabe honrar uma esposa. A falta da honra. E quando nós olhamos isso para a igreja, quando nós olhamos isso, a igreja é a família de Deus, é a coisa mais preciosa que existe no mundo hoje, é a igreja, é a noiva do Senhor. Não existe nada mais precioso, tanto que quando Jesus vir buscar, ele só vai levar quem? A igreja. Ou seja, nesse mundo, nada interessa a ele a não ser a noiva. Então nós estamos falando do bem mais precioso na palma da mão de Deus. E os trabalhos que eu estive pregando agora, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, a Igreja Paz e Vida que eu preguei. Primeira vez que o pastor me deu, aliás, eu nem fui para pregar. E o pastor me pediu, que ele disse assim, eu nunca fiz isso na minha vida, mas Deus está me tocando e eu quero te ouvir pregar. Eu fui lá visitar e sentei apaisando no cantinho, sem nada de preparos para estar no púlpito, porque eu queria receber. Eu escutei que era um grande homem de Deus, eu queria escutar ele. Eu estava cansado, já vinha pregando quase todo dia, eu queria escutar ele. E então alguém avisou quase 9 horas que havia um pastor que estava visitando a igreja estava com quase umas 800 pessoas, e o pastor me pediu para vir pregar. Ele falou assim, eu quero te ouvir pregar. Deus tocou no meu coração. Eu nunca fiz isso antes, estou passando o microfone para você. E quando eu peguei o microfone, eu não tinha ido para pregar. E Deus falou para mim o quê? Honra. E quando eu finalizei aquela mensagem pedindo que todos os irmãos da igreja viessem e trouxessem uma oferta ao teu pastor e desse um abraço nele. A igreja veio chorando. Meio aquilo ali as pessoas passavam e eram curadas e as coisas iam acontecendo. E depois que terminamos o culto, os obreiros mais próximos do pastor falaram, pastor, o senhor não sabe o que Deus te usou hoje. Porque o coração desse pastor está despedaçado de tanta falta de honra. E quando nós olhamos para a Bíblia hoje, pastor, olha isso para a Bíblia. As pessoas que desonraram a Moisés. Vocês lembram dessa passagem? Moisés se ausentou por 40 dias. 40 dias só. E quando ele volta para casa novamente, o que acontece? Ele encontra uma divisão de águas, ele encontra um povo que estava quase corrompendo todo o povo. E Deus falou para ele assim, divisão de águas, separa quem honra e separa quem não honra, porque eu vou tocar hoje. Quando nós vamos falar sobre honra, sobre Ananias e Safira, quantos lembram dessa história? Essa história, quando eu li a primeira vez, eu estava bem firme com Jesus, eu quase desviei quando eu li aquela história. Porque houve um acordo entre os irmãos de ofertarem para a igreja crescer, porque a igreja estava iniciando. Sendo que a maioria decidiu e a minoria apoiou aquela decisão. E Ananias e Safira, eles participaram daquilo e eles disseram, ok,
Nós estamos juntos. Porém, quando eles foram vender a sua propriedade, eles vieram aos apóstolos, e eles deitaram a metade daquilo que eles venderam, e eles disseram ao apóstolo assim: isso é o que nós temos, esse foi o valor. O temor era tão grande, que Deus falou assim, através da vida do apóstolo: porque você mentiu, hoje é tirado a sua vida. Bum, caiu. A sua mulher chegou da mesma forma, bum, caiu também. Sabe o que é isso? Falta da honra. Eu preguei uma vez sobre paternidade espiritual, e nessa pregação eu mostrei as coisas que proíbem que as pessoas recebam de Deus os milagres, as promessas, os projetos de Deus. E há duas coisas muito sérias que estão nesse parâmetro, as duas coisas muito importantes que nós devemos olhar daqui. Número 1, se nós estivermos embaixo de uma paternidade, com perdão da palavra, mas não existe outra palavra, porque toda paternidade que não vem de Deus, ela é assim, então não existe outra palavra para falar. Se nós estivermos embaixo de uma paternidade podre, suja, humana, pecadora, que está desconectada com Deus, nós vamos deixar de receber aquilo que vem de Deus, para receber aquilo que vem do homem. Pastor, me prova isso. Se nós vemos as grandes religiões, elas usam o mesmo livro que nós olhamos. E se você entra embaixo de uma paternidade dessa, você vê o que você está recebendo disso. Aonde a prostituição não é pecado, aonde te aceita do jeito que você é, aonde o adultério é pecado, aonde a fornicação não se importa mais, aonde os jovens podem namorar livremente e terem suas vidas livremente, escolher os seus parceiros livremente, aonde o pecado já não é pregado as promessas, mas o pecado não. A mesma Bíblia. A paternidade, quando ela está rota, quando ela está podre, quando ela está suja, nós vamos receber daquilo que essa paternidade tem. Número 1, se nós estivermos embaixo de uma paternidade santa, santificada por Deus, conectada com Deus, nós não vamos receber. Número 2, o que nós podemos fazer, pastor, para estancar, por mais que estivermos embaixo de uma paternidade? Falta honra. O que é falta honra, pastor? A honra seria, vou usar português claro aqui com vocês. A honra seria, pastor, ser puxa-saco? A honra seria você estar ofertando todo dia? Não. A honra vai muito mais além do que isso. A honra vai muito mais além do que isso. Eu queria que vocês ouvissem a pregação que eu preguei no pastor Cisino. Quando eu contei, as pessoas que olhavam falavam assim: esse rapaz, porque para eles isso é puxa-saco. Pastor Cisino, quando está na minha casa, eu tiro a meinha do pé dele, eu coloco a meinha nova, eu coloco o sapatinho nele. Ele é velhinho, ele não pode se baixar. Eu estou ali como filho dele. Eu tiro o casaco dele, eu ajudo ele a se colocar, eu ajudo ele, eu estou junto com ele, eu ajudo ele a entrar no carro, sair do carro. Eu sou o filho dele ali. Aí você pode dizer assim: ah, mas é o pastor Cisino. O pastor Moisés, que é 86 anos, que nós ajudamos até hoje com missão, que aquele pai daquele menino, eu faço a mesma coisa. E o dia que ele vir aqui, ele vai dizer: eu nunca esqueço que esse jovem é um jovem que se abaixa, tira o meu sapato, tira a minha meia. E esse não é um pastor de milhares de pessoas, não. Esse é o pastor que está aqui, ó, dependendo das nossas orações. E é sempre o que eu falei: saber honrar quem está em cima, quem está embaixo, saber reconhecer espiritualmente quem a pessoa é. Mas a falta da honra bloqueia a tua bênção. Por mais que está vindo uma cachoeira, mas se não houver honra, nós vamos estancar e bloquear nossa bênção. Então paramos aqui um pouquinho. Deus confirma os homens de Deus através do quê? Através dos frutos. Número 1. Eu já falei para vocês que a primeira coisa que nós devemos olhar num homem de Deus não é o tamanho da sua igreja, não é o seu poder aquisitivo, não é o seu conhecimento, o PhD do PhD do T, do PH do PH do C, que todo mundo põe um monte de coisa. Não é nada disso. É os frutos, número 1, e a sua família.
A primeira coisa que você vai olhar quando você for numa igreja, eu quero conhecer um pastor, eu vou olhar a esposa dele, os filhos dele, e eu vou olhar os frutos que ele tem. E se os milagres se manifestam através da vida dele. Se o poder sobrenatural se manifesta através da vida dele. Contudo, eu deixo os milagres e o poder em terceiro ponto. Porque isso vem de ministração e revelação. Agora, com perdão da palavra, amados, nós estamos numa igreja, onde nós vemos o poder se manifestar, onde graças a Deus nós temos sido exemplo não só nessa comunidade, mas estamos sendo exemplos fora também. Nós estamos contemplados, agraciados, abençoados com milagres extraordinários, uma igreja que tem um currículo e um histórico de milagres tremendo, uma igreja que nós vemos Deus fazer nesse lugar tremendamente. Uma igreja que nós não passamos um culto sem receber o poder de Deus, a menos que nós chegamos com o coração fechado, como diz a irmã Rosa. Aonde está a honra da igreja sobre o que nós temos? Essa semana eu conversei, infelizmente saí triste dessa conversa. Conversei com um rapaz que eu conheço ele, pelo menos eu conheço ele, devo conhecer ele há uns 14 anos. E quando eu conheci ele já era quase 10 cristão. E eu mostrei para ele um vídeo que eu postei no Facebook, um vídeo que o chip de Apocalipse capítulo 13 chegou no Brasil. O primeiro rapaz lá de Minas que foi colocado esse chip se chama Rafael. Ele está sendo como uma cobaia, mostrando ao povo. Então o Jornal Nacional já entrevistou, eu não sei se vai para Fantástico ou não, eu sei que chegou no Brasil o chip, está no nosso website, está no nosso Facebook, nossa página, perdão. E quando eu mostrava para essa pessoa, ela não sabia do chip. E eu disse, faz 20 e poucos anos que eu conheço a pessoa na mesma igreja. Que alimento que está tendo? Ei, Apocalipse é um dos 66 livros da Bíblia. Que alimento que está tendo? Então eu vejo duas coisas aqui. Ou a igreja não está pregando uma palavra consciente, mostrando, ensinando, ou não está tendo a honra de buscar mais, de conhecer mais, de sentir sede, de querer mais. Ou nós estamos brincando com a salvação, ou nós vamos aprender a honrar. Como nós podemos honrar, pastor? Nós podemos honrar primeiramente em obediência. Nós podemos honrar quando nós atendemos o que este livro nos fala. Como podemos honrar a Deus, pastor? Obedecendo esse livro. Como podemos honrar aqui, pastor? Nós podemos honrar em obediência. Sabe qual é o nível mais alto? Qual é o pecado mais alto? Dizem que pecado não tem tamanho, então vamos olhar isso para a Bíblia. Diz a Bíblia que o pecado número 1 é a rebeldia. Por quê? Porque o diabo se rebeliou contra Deus. E às vezes nós não somos rebeldes ativos. E o inimigo, ele tem o rebelde ativo e tem o rebelde passivo. O que é o rebelde ativo? O rebelde ativo é aquele que se levanta, que grita, que ele vira um arauto em contra. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não agradei, você não serve, isso aqui não dá, isso aqui... É o rebelde ativo. E o rebelde passivo? Ele está pensando o que eu vou fazer. Passivo. Rebelde é a mesma coisa. É você estar lendo a Bíblia. Perdoar. Tem que perdoar. A Bíblia diz que tem que perdoar. Mas não faz. Mas não perdoa. Esse é o rebelde passivo. Escuta o que um pastor que ama vai te falar. Seja liberto de todo agente secreto do inimigo na tua vida. Seja liberto de todo inimigo na tua vida. Mágoa,
não entra no céu. Ponto final. Não entra no céu. Se até as ofertas não são recebidas, mágoa não entra no céu. E às vezes, eu me deparo com pessoas que falam assim: pastor, eu sei que mágoa não entra, eu quero perdoar, mas eu não consigo, me ajuda, pastor. Eu já vi esse fato na Bíblia, quando um homem chega para Jesus e fala assim: meu filho, ele se joga no fogo, ele endemoniado, ele se joga no fogo, e Jesus fala para ele assim: se você tem fé, ele vai ser liberto. E ele fala assim: eu tenho, mas me ajuda com a minha falta de fé. Ou seja, uma pessoa que está dizendo assim: eu tenho, eu quero, mas o que me falta me ajuda. E esse tipo de pessoa é bom de lidar. Agora, quando a pessoa diz assim: não, só 10 anos atrás já passou, e continua dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia, todo dia uma mágoa nova com a esposa, todo dia uma mágoa nova no trabalho, todo dia uma mágoa nova com o pastor, porque a porta está aberta, a porta não foi fechada. A falta da honra é a desobediência. Número 1. Quando nós falamos, por exemplo, em receber do Senhor as bênçãos financeiras, todo mundo ama isso, é verdade, não é? Certo ou não? Quem não quer receber um trabalho de $5.000 por semana aqui, como bênção do Senhor? Hã? Não é verdade? É tão gostoso receber as bênçãos, não é? Mas obedecer a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre dízimos, ofertas e missões, aí nós começamos assim. Perdão, eu sei que não são todos, eu estou ensinando, mas aí nós começamos assim: o que será que vai fazer com o dinheiro? Eu estou achando que não está saindo nada aqui. Eu estou achando que esse negócio está indo tudo para o bolso do pastor. Eu estou achando que está sendo mal administrado. O dinheiro é meu, eu dou onde eu quiser. O que a Bíblia fala disso? Obediência. Obediência em sermos dizimistas fiéis. Obediência em sermos ofertantes fiéis. Obediência em sermos missionários. Obediência em entrar nessa casa com um coração contrito. Eu vim para receber. Essa semana eu falava com uma pessoa muito próxima a mim, que não é cristão. E ele me dizia assim: aonde está o meu problema? Eu peço a Deus, ele não é cristão, mas ele fala assim: eu peço a Deus que me mostre para mim, e Deus não me responde. Eu disse para ele assim: Deus já te mandou a solução muitas vezes, eu estou do teu lado o tempo todo pregando para você, mas você não aceita. Eu vou longe para pregar para outros irmãos, e eu tenho irmãos aqui dentro da igreja que não recebem. O pastor Ailton, do Paz e Vida, ele falou, eu achei até um pouco agressivo a forma que ele falou, mas olhando por outro âmbito eu vejo isso. E ele disse assim na igreja, ele levantou e falou assim na igreja: gente, se vocês não concordam com isso daqui, se vocês não aceitam o teu pastor, se eu não sou homem de Deus, tem 3 portas aqui. Ele falou assim, as portas, uma lá, uma aqui, uma ali, pode sair e leva o seu demônio junto. Agressivo, eu fiquei assustado. Eu estava visitando a igreja, eu olhei para baixo e falei: Jesus. Mas tem pessoa que não muda, está sempre caindo no mesmo problema. Escute, uma das coisas que o pastor falou para mim assim, ele disse assim: pastor, e vocês já viram muita gente falar aqui, eu acho que isso é visível, eu tenho para mim como isso é um dom que Deus me deu, eu tenho isso comigo, acima de todos os dons. Pastor, o senhor ama muito, esse é o seu problema. Eu amo, me preocupo, fico sem dormir. Hoje o Alex me ligou 6h59 por causa dos filtros. Eu não atendi, porque eu fui dormir 4 e pouco da manhã. Do sábado para domingo é difícil eu dormir. Orando, pedindo a Deus, orando por cada um, orando pelo culto que vai acontecer. Meu coração se preocupa, isso aqui não é um serviço só de arrecadação, isso aqui é um serviço de levar você para o céu.
E eu pude entender as palavras do pastor Ayrton. Porque eu fui lá nas entrelinhas da cabeça dele. E sabe o que eu li nas entrelinhas da cabeça dele quando ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo assim, ó. Óbvio que ele não falou isso, mas eu pude ler isso nele. Ele estava dizendo assim, o que adianta você ficar aqui comigo? E eu te pastorear 10 anos, 5 anos, 15 anos, e Jesus vir você ficar, você só me deu trabalho e ficou na vida de Jesus. E quando eu chegar lá para apresentar Jesus, que é o meu galardão que eu vou receber, por apresentar a tua vida, você não foi. É isso que eu estava lendo nas entrelinhas. Será que adianta nós servir a Deus 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que seja o tempo que for, e ficar na vida de Jesus? O que adianta? Dias atrás eu tive um problema à noite. Uma discussão à noite. Dentro da nossa casa. E eu falo para vocês que eu não durmo sem consertar em casa, não é verdade? Mas esse dia aconteceu a discussão de noite. Diz um sábio, senhor muito sábio, falou para mim, falou assim para mim assim, filho, com mulher nunca briga depois das 11 da manhã. Por quê? Porque você compromete a noite. Mas eu esqueci disso, né? E aí a gente discutiu e era de noite. E daí nós fomos dormir bicudo, cada um com o nariz para um lado. E de manhã eu acordei e eu fui dobrar meu joelho e lembrei que tava... Eu digo, não vai passar nem do telhado aqui da casa. E aí eu comecei a chorar. E comecei a chorar. O Joshua veio do meu lado, pai, que você tem, pai? Me caiu um temor no coração. E eu comecei a agradecer, Jesus, obrigado porque você não veio nessa noite, porque se você tivesse vindo eu tinha ficado. E tem gente passando dias, semanas, meses brigado. Tu tá brincando com Deus. Não brinque com a tua salvação. Jesus poderia ter voltado aquela noite, ou então poderia ser uma volta pessoal só para mim. Quantos que vão dormir não acordam vivo mais? Escute, o leão anda bramando em tua volta, querendo tirar. Ele não está preocupado com quem está com ele, ele está preocupado com quem não está com ele. O mundo não confronta ele, nós confrontamos o inimigo. É nós que andamos com milagre nas nossas mãos. E nós somos dono do nosso coração. A salvação é individual. O pastor Maldonado uma vez falou, me perdoe, eu não vou ficar por nenhum de vocês. Eu não vou ficar por nenhum de vocês. Eu vou ficar na vinda de Jesus porque estão falando A e B. Sabe o que é isso? Desobediência e falta de honra ao líder da casa. Porque se eu digo que o dízimo é bíblico, não me importa o que a internet aí fora fala. Quem é fiel com Deus não tem problema com oferta e dízimo. Quem é fiel com Deus, eu assisti essa semana o nosso vídeo de missões que nós fomos, e eu coloquei no meu coração para nós olharmos junto um dia, todo o grupo que foi para lá. E nós vimos os nossos olhos chorando na hora do testemunho, a gente brincando, a irmã Rose chutando bola com as crianças, a gente brincando com as crianças, e aquelas crianças tão alegres, tão felizes, e um dos testemunhos falou assim, mesmo nessa pobreza, mesmo nessa situação que eles estão, não comeram ainda, só vão comer 3 horas da tarde, mesmo nesse jeito eles estão alegres, eles estão felizes, eles estão buscando a Deus, eles vão orar conosco, não pediram pão, não pediam nada, ficavam do nosso lado. A gente não pode dar um espirro. Estamos preocupados com a nossa casa, estamos preocupados com o nosso próprio problema, sempre olhando para nós mesmos. E uma das coisas que o inimigo faz é que nós começamos a olhar para nós mesmos,
olhando para nós. Qual é o problema? Eu não sei se eu amo mais. Eu acho que eu tenho que divorciar. Eu não sei se eu acho que eu tenho que isso. Sempre olhando para nós mesmos. E aí deixamos de ajudar as outras pessoas, porque nós só estamos preocupados com nós. Esse ano eu não fiz nada. Poxa, o irmão trocou de carro, o outro trocou de casa, o outro trocou isso, o outro trocou aquilo. Esse ano eu não fiz nada, eu não ganhei nada para Jesus esse ano. Eu não pude ser fiel, eu não pude ser dizimista, eu não pude ser isso. Aí sim, aí você tem que parar e analisar. Jesus, obrigado porque esse ano o Senhor não veio, Jesus. Obrigado, Jesus, porque quando eu estava fora da igreja o Senhor não veio. Obrigado, Jesus, enquanto eu estava parado o Senhor não veio. Agora vamos olhar para a igreja. Ficar por falta de honra. Está na igreja. Posso falar não? E o pastor fazer papel de palhaço. O que é palhaço, pastor? Isso aqui não é um show. Isso aqui não é um show. O pastor fazer papel de palhaço. Onde fala, cobra, busca. E não acontece. Por falta de honra. Por desobedecer a palavra. Esse ano de 2016 tem que ser diferente. Há momentos que o nosso coração está seco devido aos problemas que nós estamos passando. E é bem normal isso. É bem normal isso. Mas se você me pegar nas piores lutas que eu passei, você nunca vai ver no meu coração, nunca vai ver na minha história de vida, um dia que eu tivesse me levantado em rebelião ao meu líder. Nunca. Você não vai ver na minha história. Pode procurar, você não vai achar. Temor a Deus. Meu pai em erros vinha me corrigir. Meu pai em erro vinha me corrigir. E eu baixava a cabeça. Agradeça a Deus por isso. Não é um bom bem, não é um bem do homem, é um bem que Deus dá. Com que respeito você fala com as pessoas que estão ao seu lado? Com que respeito? Quando eu estou falando em relação à honra, lembre. Eu não estou falando a honra só ao pastor, eu sempre ensinei vocês a honrar aqui, na mesma altura, e a honrar aqueles aqui, ó. Com que respeito você vê um homeless na rua? Com que respeito? Isso aqui é um lixo da sociedade. De 12 semanas atrás eu vim orar de madrugada na igreja. Cheguei aqui, estava frio e tinha 3 homeless aqui na frente, aqui, ó. Eu tive que pedir para ele arredar para mim passar na porta. Não falei nada. Entrei, liguei meu som, liguei minha música e passei a madrugada toda orando aqui. E eu comecei a orar, expulsando o espírito, não deles, de tudo, completo. Em termos do nosso território. Ungi a igreja toda. Depois eu saí aqui por trás, não vi se eles estavam ali ou não. Quando eu cheguei de manhã, o Fabiano falou assim: pastor, eles vomitaram aqui na frente e eles saíram, eram 5 horas da manhã. Quando eles falaram, quando o Fabiano me falou, eles vomitaram aqui na frente, Deus me falou assim: eu respondi a tua oração libertando a vida deles. Mas com que olho nós olhamos isso? Eu chamei o policial para ele, o policial falou assim, uma outra vez eu chamei um policial para eles, o policial falou assim: a gente está tão pertinho de ser igual a eles. Eu olhei para o policial e falei assim: o que será que ele está querendo dizer? É que o mundo está tão colapso que de um dia para o outro as coisas podem mudar tudo. E se mudar, nós vamos continuar servindo esse Deus? E se mudar, nós vamos continuar servindo esse Deus? Com que olhos você olha as pessoas que estão abaixo de você? Com que olhos você olha aquele que trabalha para você? Com que olhos que você olha essas pessoas? Com que olhos que você olha os teus amigos? Agora pare um pouquinho aqui, uma coisa que eu vou dizer para você. A Bíblia é bem clara quando fala sobre as sementes. Quando fala sobre as sementes jogadas sobre as pedras, quando fala sobre as sementes, quando fala sobre as pérolas dadas aos porcos, não é verdade?
Eu ensino isso para a igreja. Não perca tempo com coisas infrutíferas, ou seja, que não dê fruto. Eu não digo para você não fazer mais nada que você goste, mas deixar de fazer as coisas que você gosta um pouco. O pastor Tommy, por exemplo, ele falou assim: eu pescava 3 vezes por semana, porque é minha paixão. Mas que fruto isso me dava? Era o gosto e o lazer dele. Hoje ele disse assim: hoje eu pesco talvez 3 no ano, porque está tão envolvido com o trabalho. E hoje o maior problema é esses jogos, videogames. E pessoas passam horas e horas e horas. Que fruto isso está te dando? Aí quer cobrar dos filhos: para de jogar esse jogo. Mas os pais estão nisso. Como é que tu vai cobrar uma coisa que você não faz? Número 1, não gaste o teu tempo com coisas infrutíferas. Número 2, não gaste o teu tempo com pessoas que não dão frutos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquele que não dá fruto será... Se Jesus cortou, porque eu e você vamos querer ficar segurando. Então, ponto aqui para um coração que ama toda a igreja: deem frutos. Deem frutos. Quando eu falo de frutos, eu não estou falando de frutos sobre você se tornar o pastor, ou vir fazer uma oração, ou pregar, ou saber ler uma palavra. Não, não estou falando isso. A pessoa que dá fruto, ela está apoiando, ela está o tempo todo conectada, ela está o tempo todo junto. Ela faz aquilo que passa. Eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo. Ah, dá fruto. Não significa... Ela tem um compromisso com a obra de Deus, ela tem um compromisso com a casa, ela tem um compromisso. Eu tenho uma admiração pela vida da irmã Regina. A irmã Regina, as palavras que eu escutei ela falando fora, alguém falou assim, 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 pastor, da sua vida, da sua igreja. Quem foi? Fui saber, a irmã Regina. Dando fruto. Meus olhos não estavam vendo, mas Jesus está vendo. Está aqui, vem, recebe, ora. Quando vai viajar, vem, nós oramos. Ela ora pelas pessoas. Já trouxe testemunho de pessoas que ela orou. Então eu estou falando da fruto. Não significa o irmão Rolando que está aqui pregando, não. Que tipo de fruto você está dando? Que tipo de testemunho você dá aí fora? Que tipo de homem ou mulher você é aí fora? Essa é a minha preocupação. Que tipo de pessoa você é aí? Eu me alegrei aqui sexta-feira quando eu vim. Eu vi as crianças. Vieram fazer sleepover. Umas 10 crianças. A irmã Kaylee e a irmã Suelen vieram dormir na igreja, fazer sleepover com as crianças. Cantaram, correram com elas, pregaram com elas. Os pais vieram pegar aqui de manhã. Muitos deles nem um obrigado para os pais. Não olhar para a irmã Kaylee, obrigado por estar discipulando meu filho. Não olhar para a igreja, não olhar, obrigado por estar ensinando meus filhos. A honra. Aí se a irmã Kelly às vezes passa alguma coisa, ou passa desapercebido com alguma coisa, aí lembra: ô, isso é meu filho. Mas na hora de agradecer, está aqui, igreja, comigo não? As pessoas que estão nos sustentando, nos abençoando, orando por nós, são as pessoas que muitas vezes o inimigo tenta usar na nossa mente para que a gente pise nelas. Por quê? Porque eu vou fechar e vou estancar o canudo. Eu falei para vocês que o milagre mais lindo que eu passei na minha vida foi aquela mulher cega ver ali no Rio de Janeiro, dentro da igreja. E quando foi? Depois que eu passei um grande puxão de orelha, que eu fui tirado pelo braço do púlpito. Desce, porque esse lugar aqui agora não é para você. Eu podia ter me levantado contra a liderança naquele momento, porque o meu coração explodiu. Sabe o que eu fiz? Eu desci e perguntei para ele: o que você quer que eu faça? Ele falou: vai orar pelo povo. A primeira pessoa que eu coloquei a mão era uma cega, e Jesus curou. E ela na hora me pegou: o pastor está chamando a gente para ir dar testemunho lá na frente. O Senhor foi o que orou por mim. Eu falei: mas não é eu que vou dar testemunho, vai lá para frente orar. Eu não estou interessado nisso, porque tinha acabado de ser queimado no meu coração aqui, o ego. E quando eu cheguei aqui, eu comentava isso com o irmão ontem. E quando eu cheguei aqui, o pastor Tommy me procurou e falou: eu fiquei sabendo do que o pastor líder fez isso com você, você quer que eu reporte isso? Eu falei: não, eu não concordo com o que ele fez, mas eu não quero que você reporte. Eu vim em casa, preparei uma oferta pequena. Deus colocou no meu coração $200.
Eu fui lá e levei para ele: pastor, líder, liderando a equipe, eu vim aqui te agradecer por me aceitar na equipe, liderando lá no Rio de Janeiro, e te dar essa oferta nas tuas mãos. O que passou na cabeça desse camarada? Atitude de honra. E a igreja fecha a porta hoje por falta de honra. Eu vou pregar no segundo culto sobre o poder das lembranças. Que poder tem a lembrança? Essa semana eu falava com a Ivone, e eu lembrava do testemunho deles com o Green Card. Eu lembrava do divino levantando e falando assim: o senhor levantou na igreja, pastor, e o senhor falou assim, que em 30 dias não acontecer milagre nessa igreja. Ele falou assim: o senhor falou uma coisa, e eu até consertei para ele depois. Ele falou: eu falei isso no púlpito. Ele falou: falou, pastor. Eu falei: então não fala mais isso não, que isso aí não está certo. Talvez eu estava empolgado, porque eu disse assim: se em 30 dias não acontecer milagre, eu deixo de ser pastor. E Deus visitou a igreja com milagres, milagres e milagres e milagres. E um foi o deles. O homem não sabe, estava preocupado, procurando um advogado para pegar o caso dele. A imigração ligou atrás dele, procurando ele para saber o endereço dele, para poder mandar o cartão de Green Card na vida dele. Coisas que não acontecem. O poder das lembranças das coisas que aconteceram. Onde está o teu coração em relação ao que você recebeu do Senhor? Porque às vezes você pode dizer assim: mas eu não recebi nada, pastor. Sabe o que é isso? Isso é porque você não lembra do que você recebeu. Porque é fácil demais esquecer. E se você analisar e você dizer assim: o que eu recebi de Deus, pastor? O meu filho, pastor, não vem na igreja, não está aqui comigo. O que eu recebi de Deus, pastor? Minha mãe está fora da igreja. Meus vizinhos estão bravos comigo, porque eu aceitei esse Jesus e agora não querem mais conversa comigo. O que eu recebi de Deus? Então nós temos que abrir nossos olhos para ver o que Deus está nos dando. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale as bênçãos de Deus na tua vida? Quanto vale a educação que a Bíblia pode dar para a nossa família? Qual o valor disso? Qual o valor de obedecer a Deus? Qual é esse valor? Qual é o valor de amar esse Deus sobre todas as coisas? Qual é o valor? Quanto custa? Quanto nós poderíamos pagar hoje? Tirar nossa carteira e pagar por 5 minutos de glória que nós temos aqui na igreja, quando nós recebemos e pulamos e dançamos e saltamos e choramos. Quanto custa isso? Quanto vale isso? Que valor tem isso? Abra a Bíblia para mim em Gênesis 32, versículo 24. Quando eu saí agora da igreja lá do pastor, ele falou assim: o pastor Josué me ensinou uma coisa, que o pastor Maldonado ensinou a ele, e ele me ensinou a mim. E eu vou fazer. De tempo em tempo eu vou tirar um tempo sozinho com Deus. Não de 1 hora, 2 horas, mas quem sabe de uma noite, quem sabe 2, 3 dias jejuando e orando. Eu vou tirar esse tempo sozinho, de tempo em tempo eu vou fazer isso. Que eu preciso me liberar, me limpar, me santificar. E Jacó ficou sozinho. Depois que ele ficou sozinho, o que ele ficou fazendo sozinho? A Bíblia diz que ele foi procurar esse lugar. Aqui até você encontra o significado da palavra Peniel, que é uma das casas de paz que nós temos, é do irmão Giovanni. Sabe por que ele ficou sozinho? Ele disse assim: mulher, família, filhos, me deixe sozinho agora. Eu quero analisar onde eu estou errando. Eu quero ter uma conversa com Deus, que eu não vou voltar mais. Eu não vou voltar mais a ser quem eu era. Eu quero ter uma conversa com Deus, que eu quero ser diferente, que eu não aceito as maldições da minha vida.
Eu quero ter uma conversa com Deus, que eu quero voltar diferente, eu quero estar sozinho nesse momento. E ele clamou a Deus por isso. E você vê na procedência dos versículos que um anjo lhe tocou, e até hoje os judeus não comem a peça que um anjo tocou. Um anjo lhe tocou, lhe deixando manco. Ele teve uma briga com Deus, e ele falou assim: qual é a briga, pastor, que Jacó teve com Deus? A briga que Jacó teve com Deus, ele disse assim: eu não vou sair daqui, eu não te deixo, anjo, sem você mudar o meu destino. Eu não aceito sair fora da tua graça, sem você mudar a maldição que está sobre a minha vida. Eu não sou mentiroso, eu não sou maldito, eu quero ser abençoado, me abençoa. Eu tenho um título, o título que está sobre mim é trapaceiro, o título que está sobre mim é passar as pessoas para trás. Esse é o título, e desde que eu nasci eu venho acompanhando esse título. Passei meu irmão para trás, passei meu sogro para trás, as pessoas me passam para trás também, meu sogro me passou para trás. Eu não aceito mais isso, eu estou voltando agora e eu não quero voltar da mesma maneira. Toca-me, Senhor. Sabe quando você coloca o teu problema diante de Deus e fala assim: Deus, eu não aceito mais ser assim, eu quero mudar, eu não aceito mais. E diz a Bíblia que um anjo, né? Alguns não querem entrar nesse tema porque eu quero ser rigoroso com o horário que nós prometemos agora. Que anjo era esse? Mas não quero entrar nesse tema. A Bíblia diz que um anjo tocou e ele inclusive mudou o nome, porque Jacó tinha um significado, Israel tem outro significado. E Deus disse assim: daqui para frente, daqui desse ponto para frente, teu nome será Israel. Israel será o teu nome. Ou seja, você será um abençoado. A tua história muda hoje. Quando o anjo se foi, Jacó olhou para aquele lugar e falou assim: esse lugar, eu trago o nome a esse lugar, e esse lugar se chamará Peniel, face a face com Deus. Sabe quando que nós podemos mudar? Quando nós temos um face a face com Deus. Tenha um face a face com Deus. 2016 está aí. E há muitas promessas. Eu falei para os irmãos que a época que eu mais cresci foi a época que eu passei as maiores lutas da minha vida. Vocês lembram disso, não lembram? Quem está mais tempo lembra. Foram os 3 anos, mas foi 3 anos que eu pensei em dizer assim: que eu estou fazendo? Escuta o que eu vou falar para você. Você está num ministério sobrenatural. Por que, pastor? As pessoas entram aqui e são curadas instantaneamente. Algumas, outras gradativas. Outras Jesus cura, outras Jesus não cura. Nós tivemos testemunho semana passada, não foi verdade? Instantaneamente as pessoas são curadas. Deus acontece, Deus faz, pessoas são libertas, coisas são respondidas rápido. Orações de 10 anos, às vezes nós vemos as respostas em 2, 3 meses. Agora, para o que eu vou te dizer aqui agora. Prepara o que eu vou dizer. Por nós estarmos no ministério sobrenatural, da mesma forma que as coisas acontecem de uma forma sobrenatural, se você não honra, as decadências também são sobrenaturais. O pastor Cisino falou para mim assim: eu admiro o teu ministério, você é um libertador. Libertador significa que faz libertação nas pessoas. Eu admiro o teu ministério. Poucos pastores têm esse dom, mas ele como um paizão que me ama muito, ele falou para mim assim: muito cuidado, filho, esse ministério é perigoso, porque você tem que vigiar muito. O apóstolo de Cuba chegou aqui, apontou o dedo para mim e falou assim: vocês lembram, estavam todo mundo na igreja, vocês verão o que vai acontecer com esse ministério. Por onde eu tenho passado, olhou para minha esposa e falou assim: por onde ele tem passado, a grande obra que Deus tem, pelo que eu tenho feito ele go through, pelo que eu tenho feito ele passar.
Se nós estamos num ministério do sobrenatural, aonde se você abraça, você entra na chuva. Deixa de ter medo do inimigo, deixa de ter medo das derrotas, deixa de ter medo das coisas, deixa de ter medo dos problemas. Chegaram a falar assim para mim, assim, pastor, cuidado, não ora muito por câncer não, o diabo pode te pegar nessa ferida. Eu falei, o diabo vai me pegar em lugar nenhum, rapaz. Eu não tenho medo do diabo. Eu tenho medo de ficar separado de Deus. Eu tenho medo do pecado. O pecado que me assusta. Vocês estão em uma igreja que, graças a Deus, essa liderança é limpa. E a palavra que nós pregamos é verdadeira. E se você quer ir para o céu, obedeça. Se você quer ir para o céu, alinha a tua vida. Tire um tempo com Deus. Tenha um face a face com Deus. Busque esse Deus. Honre um ao outro. Honre a Deus. Obedeça a esse livro. Leia esse livro mais do que qualquer outro livro que você tenha. Eu amo os livros do pastor Maldonado. Eu gosto dos livros daquele psicólogo no Brasil também. Há livros e títulos e escritores que eu gosto muito. Mas esse livro, e assim eu ensino meu filho, pode estar lendo qualquer livro, mas a Bíblia é o número 1. A Bíblia é o número 1. E graças a Deus, amados, não mereço, mas o que Deus tem feito na vida de Josh, já está para ter 13ª vez lendo aquele livro de volta. Está lendo a Bíblia normal também, já está longe também. Termine e lê, termine e lê, termine e lê. E fica me desafiando nas perguntas. E se eu perder para ele, fica feio, né? Fica me desafiando. Aí essa semana eu dei uma sequência de perguntas para ele. Eu disse, pai, o senhor, essa aí o senhor nunca tinha me dado. Eu falei, essa estava guardada no cofrinho. Eu já estou tirando elas porque o teu nível está subindo, né? Honre a Deus. Se você não honrar as pessoas que estão ao seu lado, que você está vendo, segundo as palavras de Jesus, como você vai honrar a Deus que você não vê? Se você não honrar aquilo que Deus te deu, como você vai honrar as pessoas que você não está vendo? Sabe o que eu vejo nisso? O que eu vejo nisso é o seguinte, eu vou te dar a revelação desse versículo. Que quando você honra as pessoas, Deus abre os teus olhos espirituais e você pode ver Deus, aí você honra a Deus. Essa é a revelação desse versículo. Eu não vejo Deus, pastor. Então está faltando honrar alguém. Honre as pessoas. Honre e agradeça a Deus pelas finanças. Jó falou assim, eu recebi do Pai as coisas boas, e agora eu não vou receber as dificuldades que eu tenho que passar. Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Eu imagino que naquele momento ali acabou a luta dele. Porque o diabo falou assim, acabou, pastor, não quero ouvir mais. Mas eu conversava com alguém essa semana, nem lembro quem, que a minha mãe me ensinou uma coisa quando eu era criança. E ela disse, filho, nós passamos lutas. E quando você termina essa luta, quando você faz uma prova na escola, eles vão e avaliam a prova que você tirou. E se você tirar acima de 70, você passa. Se você tirar abaixo, você tem que voltar de novo a fazer ela. É assim, não é? Não sei na época agora, mas na minha época era assim. A média era 70, 75. Pois na luta é a mesma coisa. Quando nós passamos uma luta, vai vir depois aquele professor e aquele inspetor vai olhar que nota que você tirou nessa prova que você tirou. Que nota foi? Aí você diz assim, tirei 50, passei ela reclamando, xingando, chorando, desconfiando que tu não existe, desconfiando que tu não me ama, desconfiando que tu não está comigo. Vai ter que passar de novo. Volta lá no começo de novo, faz toda a prova de novo. Aí vem gente e fala assim, eu estou 10 anos dando volta no mesmo deserto, por quê? Não sabe passar a prova.
Meus líderes aqui da igreja do pastor Francisco, certa vez eles falaram para mim assim, estavam querendo buscar as pessoas para resolver um problema dentro da igreja. E a certa vez eles falaram assim para mim assim, busca irmão Josué, porque ele não questiona uma ordem. E quando nós falamos em não questionar uma ordem, é óbvio que se ela não for contra a palavra de Deus, se um dia ela for contra a palavra de Deus, está fora. Mas a maioria das ordens nós questionamos em desobediência. Aprenda a obedecer. Aprenda a ser fiel a Deus. Aprenda a ser grato pelo ano que você teve. Aprenda a ser grato porque nós estamos vivos, cheios do Espírito Santo, com Deus, com a presença de Deus. Aprenda a ser grato. Eu fui dizimista o ano todo, pastor. Glória a Deus pela tua fidelidade. Aprenda a ser grato a Deus. Eu quero que você se coloque de pé.